é um prazer, né, falar sobre esse livro, esse livreto, né, que ele traz, na verdade, a percepção do paciente e do terapeuta no contexto do atendimento biopsicomotor. O que quer dizer isso? É quando o paciente, a gente vê além do que ele está trazendo em relação à patologia, ao neurodesenvolvimento dele, à dificuldade que ele apresenta. Então, a gente olha todo o contexto geral. Então, vendo isso na terapia, foi uma estratégia que eu utilizei para poder divulgar esse trabalho que em 9 meses, né, nós executamos, durante 30 minutos de atendimento semanais. Ele apresentou uma melhora, na verdade, no seu quadro de socialização na escola e também na família, no qual esse paciente ele chegou aqui com histórico de agressividade familiar, também de autoagressão também. Era um paciente que ele tinha essa dificuldade de interação mesmo e tinha dificuldade até na terapia. Então, qual foi o contexto? Eu validar o mundo dele. Validei esse mundo interno do paciente, as escolhas que ele tinha, que era justamente as questões com que ele se interessava. Então, analisei junto com a mãe, sentei junto com ela, vi como ele se comportava em casa, como ele se comportava na escola, procurei entender esse mundo dele em que ele estava inserido, para poder trazer para a terapia. Então, o contexto da terapia foi tratar o emocional, foi tratar a parte social desse paciente e, em virtude disso, eu ganhei a confiança dele para trabalhar a parte motora dele também. Então, a ideia de fazer esse livreto foi demonstrar que é possível qualquer profissional ele interagir de uma forma humanizada, de uma forma no contexto biopsicossocial de atendimento. Quer dizer que esse livro, O Menino que Navegava entre Estrelas e Emoções, você conta aqui fatos reais. Isso, são fatos reais, verídicos, de uma forma lúdica, de uma forma que dá a entender a visão no qual esse paciente, né, é claro que eu não utilizei o nome do paciente, foi um nome fictício, e para poder dar visão a como ele olhava. E isso pode se estender para vários tipos de paciente, não só para esse paciente específico. Na verdade, aqui é um exemplo de algo exitoso, né, de um atendimento exitoso, que os resultados foram grandes em relação ao tempo que a gente passou de terapia com ele. Então, eu achei muito importante colocar isso no papel, colocar isso aí em uma leitura de fácil compreensão para profissionais e também dá para adaptar para uma leitura para os pacientes mesmo, ou então para as famílias, para as crianças. Então, é bem tranquilo de ler. É, na verdade, uma leitura rápida, são 5 capítulos, certo? Então, esses 5 capítulos aí narram a história de Arthur, que é o nome fictício do paciente, que ele, nessa trajetória, a gente está entrando no mundo interno dele, que é o mundo do universo sideral, né? Do espaço, em que ele fazia grande menção, quando chegava aqui, sobre como se formavam as estrelas, né? Ele falava muito como é que os buracos negros se formavam de formas técnicas. Ele falava bem aprofundado mesmo. Então, quando eu vinha com o meu conhecimento básico de astronomia, ele dizia que eu era muito bobo no que eu estava falando, né? Então, ele falava comigo assim, tio, eu não me interessa, porque ele já sabia muito mais do que eu. Então, eu tive que estudar sobre astronomia, justamente para poder trazer ele para a minha terapia, porque ele estava achando desestimulante para ele, eu estava falando coisas muito básicas, superficiais. Então, eu tive que me aprofundar. Para levar o nível, né? Para elevar o nível de conhecimento dele, que ele estava, né? E quando ele começou a perceber que eu estava falando a mesma língua que ele, a mesma linguagem que ele começou a interagir muito mais e disse que eu era o primeiro amigo dele, porque ele falava que não tinha amigos, que todo mundo o odiava. Né? Inclusive, ele disse, minha família me odeia, na escola todo mundo me odeia, eu não tenho amigos, todos se afastam de mim. Então, é porque, na verdade, ele era incompreendido. Esse foi o primeiro passo para você ganhar a confiança dele. Com certeza. Então, quando ele percebeu que eu estava interessado nos interesses dele, que eu validei o interesse dele interno, né, que era essa fascinação aí pelo universo, então eu comecei a transformar a sala que vocês estão vendo aqui em uma sala que era
Na verdade, na imaginação dele, né, no solo fértil da mente dele, aqui se transformou em uma nave espacial e a gente conseguia se teletransportar para vários mundos, no qual eu falava metaforicamente que o mundo que ele estava indo era o encontro de cada pessoa era um mundo. Então eu pedia para ele falar o seguinte, Arthur, né, o nome fictício para o paciente, você vai fazer o seguinte, você vai ter que desbravar o mundo. Qual é aquele amiguinho que você quer fazer amizade na escola? Aí ele falava, eu quero fazer amizade com fulano de tal, com esse amiguinho aqui. Aí eu disse, esse amiguinho parece com qual planeta? Porque ele conhecia as características de cada planeta. Quando era um planeta nebuloso, quando era um planeta ali que você era rochoso, porque eu falava o seguinte, que tal a gente pousar a nave da gente em Júpiter? Aí ele disse, como é que você quer pousar em Júpiter, se Júpiter é um planeta gasoso e não tem solo? Então, ou seja, eu fui aprendendo junto com ele também, nessa abordagem. Como é que está esse paciente hoje? Esse paciente, graças a Deus, os relatos da mãe e da escola também, né? Hoje em dia, ele vai participar, inclusive fiquei sabendo, de um evento, porque ele ganhou uma redação lá na escola, em que em 5 minutos ele terminou essa redação. Né? Essa redação que ele fez foi fruto da autoconfiança que ele ganhou. Né? Então, ele é um paciente que não agride mais a mãe, na verdade, está bem amoroso com ela. A mãe compreendeu o mundo dele, inclusive disse que ia comprar um telescópio para ele, porque antes ela deixava bobagem. Por que esse menino tanto fala do universo, a gente está na Terra? Aí eu comecei a explicar para ela que a Terra faz parte do universo e que o universo dele é esse daí, então que a gente tem que trazer o universo dele para esse mundo e trazer esse mundo para dentro do universo dele. E no qual cada pessoa ali pode ser uma parte do espaço, em que ele pode desbravar e querer conhecer. Então, quando ele passou a perceber que ele poderia desbravar cada mundo, então cada pessoa, ele entendeu e conseguiu fazer amizade. Eu falei para ele, olha, próxima semana você tem 2 mundos para desbravar, que é 2 planetas para desbravar, que é, no caso, esses meninos que vocês querem fazer amizade na escola. Quando ele voltou, na semana seguinte, ele disse, tio, como é que o senhor adivinhou que eu ia conseguir fazer 2 amiguinhos? Aí fez já 2 amigos. Isso, na escola, eu pedi para a mãe, né, que esse é o contexto biopsicossocial, pedi para a mãe ir na escola conversar com as professoras e com os amiguinhos para explicar o mundo dele. Assim ela fez, porque ela já tinha compreendido desse mundo. Quando ela chegou na escola, falou, relatou, né, que como era esse mundo dele, todo mundo compreendeu ele. Então, todo mundo se abriu à possibilidade junto com ele. Hoje em dia, brinca de bola, de futebol. Fez 5 gols num joguinho que tinha, que ele nem participava. Aí os amigos dele não sabiam que você jogava tão bem. Na verdade, essa proposta de atendimento ele foi além da parte motora. E o paciente ele só aderiu, ele só teve adesão ao tratamento quando ele foi reconhecido na sua perspectiva, dentro da sua personalidade. É o que eu costumo dizer. Eu apresentei esse trabalho lá em Macaíba, no ISD, no Instituto Santos Dumont, que é referência internacional na pessoa com deficiência. E lá foi muito bem quisto esse trabalho, porque realmente ele já relatou que o modelo biopsicossocial ele resolve e ele é mais resolutivo do que o modelo biométrico. Que o modelo biométrico é aquele só da consulta. Você consulta, vê o problema de saúde e trata ali aquele problema de saúde, mas não olha o contexto geral em que o paciente está inserido. Talvez nem sempre é o que o paciente, o que a família gostaria de ser tratado, e o profissional vai lá e quer tratar alguma meta dele, do profissional, e não a meta da família, não a meta da criança.